Olá, turminha do quinto ano, tudo bom com vocês? Vocês dormiram bem, acordaram dispostos? Sim, que ótimo! Espero que hoje vocês estejam a todo vapor para estudar, viu? Crianças, nós iremos fazer a correção das atividades passadas na aula anterior. Certo? Que no caso foram as atividades referentes ao conteúdo palavras com R e RR. Peguem o livro de língua portuguesa, abram na página 115. Página 115. Página 115 diz assim: circule as palavras escritas corretamente. Aqui vocês podem ver que nós temos várias palavras. Muitas dessas palavras estão escritas de forma incorreta. Eu irei falar para vocês as palavras que estão certas gramaticalmente. Depois eu irei falar por que as outras palavras estão erradas, certo? As palavras que estão escritas corretamente são as palavras terra, serrote, carretel, rio, rabisco, guerra, rosa, cachorro, enredo, marreco, burro, natureza, borracha e honrado. Nós temos essas 14 palavras que estão escritas corretamente. Repetindo: terra, serrote, carretel, guerra, rosa, rio, cachorro, enredo, marreco, burro, natureza, borracha e honrado. No caso são 13, perdão. Olhem, crianças, por que as palavras rabisco, por que a palavra rabisco não está correta? A palavra rabisco não está correta, pois, de forma alguma, nós devemos iniciar uma palavra com RR, com R duplicado. Não. Na língua portuguesa não existe isso. Não existe uma palavra iniciada com RR. Rabisco com RR no início está errada. A palavra guerra está errado, pois guerra, o R é duplicado. A palavra rosa está errada, pois está iniciando com RR e nós sabemos que isso não existe. A palavra terra está errada porque é RR duplicado. Serrote, não é serrote, é serrote. O R tem que ser duplicado. Rio, não existe essa palavra iniciada com RR. Rio é só com um R. Não tem esse de R duplicado no início de palavras. Burro, não é burro, é burro. RR. Natureza, não. É natureza. Natureza. Aqui está escrito natureza e não é natureza, e sim natureza. Nesse caso, não é R duplicado, é somente um R. Borracha. Aqui o R tem que ser duplicado. Honrado. Vocês lembram que quando for N mais R, ele terá o som forte. Então, não há necessidade de ser RR. Não há necessidade de ser R duplicado. Aí, cachorro, não é cachorro, é cachorro. Enredo, é o mesmo caso lá da palavra honrado. NR, N mais R. E marreco, não é marreco, é marreco. Cachorro e marreco, R é duplicado. Coloca-se R depois da consoante N. Copie as palavras e escolha uma para escrever uma frase. No caso, aqui nós teríamos as palavras
enraizado, enredo, enroscado, enrugado e enraivecido. Aqui, uma frase. Aqui vocês colocaram está correta. Por quê? Porque é uma questão pessoal essa frase. No entanto, na frase de vocês tem que ter uma dessas palavras que foram criadas, certo? Terceira questão. Leia sobre como preparar um macarrão instantâneo. Modo de preparar. Peça a um adulto que coloque no fogo uma panela com 1,5 copos de água. Deixe ferver. Retire o macarrão da embalagem e despeje-o na água fervente. Mexa o macarrão devagar até ficar soltinho. Deixe cozinhar em fogo brando durante 2 minutos. Então, acrescente o tempero do envelope e um fio de óleo. Misture tudo e espere cozinhar mais 1 minuto. Desligue o fogo. Está pronto o seu macarrão instantâneo. Crianças, aqui vocês podem ver que tem algumas palavras grifadas, algumas palavras que estão sublinhadas, que são as palavras retire, durante, misture e macarrão. Tia, como assim? Agora vocês irão classificar as palavras grifadas de acordo com a posição da consoante R. No caso, retire, durante e misture, o R está entre vogais. Macarrão, o RR tem som forte. O R está duplicado. Quinta, escreva frases com as palavras abaixo. Cárie, ligeiro. Tem uma cárie no meu dente. O cachorro é ligeiro. Uma frase para cada uma dessas palavras. Rabugento e cachorro. Aquele senhor é rabugento. O cachorro é veloz. Sexta, procure no caça-palavra os vocábulos abaixo. Vocês teriam que procurar nesse caça-palavras as palavras ferrugem, Henrique, rei, pássaro, arranhou, aranha, rosa, hora, enrijecer e dicionário. Certo? Página 117. Complete as palavras de acordo com o que estudamos sobre o R. Carroça, farra, carruagem, marreta, pirralho, morrer, corrente e serrote. O R é duplicado. Como ele está entre vogais, como está entre 2 vogais, para ter o som forte de ra, ré, ri, ro, ru, rão, precisa ser R duplicado, RR. As palavras genro, enriquecer, é somente uma consoante R. Por quê? Porque está precedida da letra N. N mais R, certo? E a palavra riacho é com R inicial. Pode iniciar uma palavra com RR? Não, não pode. A palavra ratoeira, somente um R. Esse R tem o som brando, ra. Oitava, leia as dicas e preencha a cruzadinha. Letra A, homem que não tem cabelo. Um homem que não tem cabelo, ele é careca. B, cometer erros, errar. C, alimento preferido do coelho, cenoura. D, instrumento usado para passar roupa, ferro. Letra E, lanterna de automóvel, farol. Agora nós iremos para a gramática. Gramática, página 43. Página 43 da gramática de vocês. Estudando a ortografia. Palavras com R e RR. Leia a poesia. Driblando na rua. A bola rola, rebola em bola.
A algazarra agarra, a farra, o gol na marra. A alegria, a folia, a magia, a gritaria. O menino corre, o sol explode, o suor escorre. A bola bate, rebate, no combate voa. A vidraça parte, reparte, estilhaça. Dona Sinhá vem pra rua, a meninada para, o coração dispara. A fuga, o silêncio, a bola, o menino, os cacos, fim de jogo, 2-0. Vocês podem ver que nesta poesia que nós lemos, tem algumas palavras que estão destacadas. As palavras rola, rebola, algazarra, garra, farra, marra, gritaria, corre, suor, escorre, rebate, parte, reparte, rua, para, coração, dispara e 0. Essas palavras que estão destacadas, elas têm uma coisa em comum. No caso, o que, tia? A consoante R. Vocês podem prestar atenção que em todas essas palavras tem a letra R. Seja no início, seja no meio ou seja no final. Mas em todas elas tem a consoante R. Página 44. Página 44 diz assim: leia as palavras destacadas no texto e escreva cada uma no quadro conforme a indicação. Vocês irão agora classificar aquelas palavras de acordo com a indicação delas. No caso, as palavras escritas com R inicial, as palavras escritas com R depois da vogal ou no final da sílaba, as palavras escritas com RR, as palavras escritas com R no final, as palavras escritas com R entre vogais. Página 45. Complete as palavras a seguir. Depois, classifique cada uma delas de acordo com as características de cada grupo. Vocês, crianças, irão completar todas essas palavras que estão aqui. Eu não irei ler para vocês, por quê? Porque se eu for ler para vocês, eu irei meio que dar a resposta, entendeu? Aí eu não irei ler essas palavras. Essas palavras que estão aqui na página 45, vocês irão completá-las com R ou RR. Depois vocês irão escrever as palavras. O fonema do R é forte no início das palavras, as palavras que iniciam com a letra R. Depois, o fonema do R é forte no meio de uma palavra seguido de uma consoante. As palavras escritas com uma sílaba que finalize com a letra R. O fonema do R é forte no meio de uma palavra precedido de uma consoante. No caso, as palavras que são escritas precedidas de uma consoante. O fonema do R fica fraco quando está no meio de uma palavra e entre vogais. No caso, as palavras escritas com R entre duas vogais. O fonema do RR é sempre forte. Ele só aparece no meio de uma palavra e entre vogais. Que aí vocês irão colocar as palavras escritas com RR. Página 46. Leia o texto abaixo e depois faça o que se pede. Para sempre e nunca mais. Ieda de Abreu. Lili e Aninha são duas meninas muito amigas. Elas se conhecem desde que Lili veio morar na casa vizinha de Aninha. Isso já faz um bom tempo. A casa de Lili é azul com um portãozinho branco e um jardim em frente. Aninha mora num sobrado amarelo com quintal no fundo. Lili tem um coelho de pelúcia branco com orelhas vermelhas. E Aninha tem um urso quase do tamanho dela, também de pelúcia e olhos de vidro. Lili vive agarrada ao coelho e Aninha ao urso. Às vezes, elas brincam de trocar os filhinhos, fazem de conta que o urso corre atrás do coelho, que os dois se cansam e as mães botam ambos para dormir.
Na casa de Lili tem quintal de terra, um limoeiro e um abacateiro. O abacateiro é mais velho do que Lili. Ela gosta de abraçar a árvore, subir nela e olhar os outros quintais. Aninha morre de medo. Embora a amiga já tenha dito que é muito gostoso olhar tudo de cima. Quando Aninha vai lá, elas fazem o aniversário das bonecas, o bolo de terra e às vezes com recheio de minhoca. Tomam suco de limão tirado do pé e cantam parabéns até ficarem roucas. As bonecas não dão uma palavra, mas elas e as meninas se entendem muito bem. Tem dias em que Aninha se zanga com alguma coisa e diz que nunca mais mesmo vai brincar com a amiga. Esta insiste para continuarem brincando, diz que conhece uma brincadeira nova, oferece até seu coelho de presente para sempre. Mas, como Aninha não quer saber de nada e insiste em ser chata, Lili desiste e entra em casa de cara triste, arrastando o coelho pela perna. Mas, no outro dia, e nada como o outro dia, uma procura a outra e dizem que já estão de bem, e a brincadeira recomeça. Letra A. Enumere os parágrafos. Vocês irão enumerar todos os parágrafos do texto lido. Sim. Letra B. Circule. No primeiro parágrafo, a única palavra com R. No primeiro parágrafo, só tem uma palavra escrita com a letra R. No segundo parágrafo, 2 palavras com R entre vogais. Vocês irão procurar 2 palavras escritas com R entre vogais. No quarto parágrafo, 2 palavras com RR. Vocês irão procurar 2 palavras escritas com R duplicado, ou seja, 2 palavras escritas com RR. No sexto parágrafo, 2 ou mais palavras com R, formando o encontro consonantal. Encontro consonantal é o encontro de consoantes. É o encontro de consoantes. Ok, crianças? Vocês, então, irão responder as páginas 44, 45 e 46, certo? Qualquer dúvida, me mandem uma mensagem. Beijinhos, até a próxima aula!